Hoje nós começamos a leitura de um novo livro aqui no canal. O nome do livro é Oração, Orando com o Espírito Santo e com o Entendimento, do nosso autor John Bunyan. O livro é da editora O Estandarte de Cristo. Vamos lá? Introdução. A oração é uma ordenança de Deus, que deve ser praticada tanto em público quanto em particular. Mas ainda uma ordenança que traz àqueles que possuem o espírito de súplica para a grande familiaridade com Deus e também possui efeitos tão notáveis que alcançam grandes coisas de Deus, tanto para a pessoa que ora, como para aqueles por quem ela ora. A oração abre o coração de Deus e, através dela, a alma, mesmo quando vazia, é preenchida. Através da oração, o cristão também pode abrir seu coração a Deus, como o faria com um amigo, e obter um testemunho renovado de sua amizade. Muitas palavras poderiam ser utilizadas aqui para distinguir entre oração pública e privada, assim como entre a oração do coração e a dos lábios. Também poderia dizer algo para demonstrar a diferença entre os dons e graças da oração. Mas, deixando esse método de lado, dessa vez me ocuparei somente em mostrar o coração da oração, sem a qual toda elevação de mãos, olhos ou vozes seria completamente desprovida de propósito. Orarei com o Espírito. O método que me proponho a seguir nessa ocasião será: número 1, mostrar qual é a verdadeira oração. Número 2, mostrar o que é orar com o Espírito. Número 3, o que é orar com o Espírito e com o entendimento. Número 4, e finalmente, fazer uma breve conclusão do tratado. Capítulo 1. O que é oração? Oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Essa descrição contém, portanto, 7 pontos. Orar é derramar seu coração ou alma, de modo sincero, de modo consciente, de modo afetuoso, derramando a alma para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com submissão fiel à vontade de Deus. Quanto ao primeiro ponto, oração é derramar de modo sincero a alma para Deus. A sinceridade é uma graça que faz parte de todas as demais que Deus nos concede. E todas as atividades do cristão são influenciadas por ela. Caso contrário, Deus não as consideraria. Isso acontece na oração, como particularmente disse Davi, quando menciona a oração. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Minha oração. Salmos 66, 17, 18. A sinceridade é parte da oração, porque sem ela Deus não a considera como tal. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. A falta de sinceridade fez Yahvé rejeitar as orações que são mencionadas em Oséias 7,14, que diz: E não clamaram a mim com seu coração, isto é, em sinceridade, mas uivam nas suas camas, isto é, oram para dissimular, para exibir-se de modo hipócrita, para serem vistos e aplaudidos por homens. A sinceridade foi o que Cristo elogiou em Natanael, quando ele estava debaixo da figueira. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo.
Provavelmente esse bom homem havia estado derramando a sua alma a Deus em oração debaixo da figueira, fazendo-o com um espírito sincero e não fingido diante do Senhor. A oração que contém esse elemento como um de seus principais ingredientes é a oração que Deus escuta. Assim vemos que a oração do justo é o seu prazer. Provérbios 15, 8. Por que a sinceridade deve ser um dos elementos essenciais da oração que Deus aceita? Porque a sinceridade leva a alma a abrir o coração perante Deus com toda simplicidade para apresentar o caso claramente, inequivocamente, a condenar-se a si mesmo, sem falsidade, a clamar a Deus desde o mais profundo de seu coração. Lisonjas. Bem ouvi eu que Efraim se queixava dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Jeremias 31, 18. A sinceridade permanece a mesma, seja quando é silenciada em um canto ou quando se apresenta para o mundo. Ela não sabe levar duas máscaras, uma para aparecer diante dos homens e outra para breves momentos quando sozinha. A sinceridade se oferece ao olho perscrutador de Deus e anela se ocupar no dever da oração. Ela não considera o esforço dos lábios, pois sabe que o que Deus vê é o coração de onde as palavras brotam, para ver se a oração é acompanhada pela sinceridade. Oração é derramar de um modo sincero e consciente o coração ou alma. Não se trata, como muitos pensam, de algumas expressões balbuciantes, de uma conversa lisonjeira, mas de um movimento consciente do coração. A oração contém um elemento de múltipla e genuína sensibilidade. Algumas vezes é consciente do pecado, outras vezes dá graças pelas misericórdias recebidas, ainda outras está ciente da vontade de Deus, de conceder sua misericórdia, etc. A consciência da necessidade de misericórdia por causa do perigo do pecado. A alma angustiada suspira, geme e se quebranta pelo pecado, pois a verdadeira oração é extraída do coração quando é saturada de pesar e amargura. Assim como o sangue brota da carne por causa de algum fardo pesado que está posto sobre ela. 1 Samuel 1:10, Salmos 69, 3. Davi grita, clama, chora, desmaia em seu coração. Seus olhos lhe falham, se secam, etc. Salmos 38, de 8 ao 10. Ezequias pranteou como uma pomba. Isaías 38, 14. Efraim se lamenta. Jeremias 31, 18. Pedro chorou amargamente. Mateus 26, 75. Cristo experimentou o que é grande clamor e lágrimas. Hebreus 5, 7. E tudo isso por estar ciente da justiça de Deus, da culpa do pecado, das dores do inferno e da destruição. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Salmos 116, 3 e 4. E em outro lugar, no dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Salmos 77, 2, Ara. E também, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Salmos 38, 6. Em todos esses exemplos e em centenas de outros que poderiam ser citados, pode ser visto que a oração envolve uma consciência profundamente sensível, principalmente pela experiência do pecado. Às vezes, alguém possui um doce senso de uma misericórdia recebida, e isso o encoraja, conforta, fortalece, anima, ilumina e etc. Assim vemos como Davi derrama sua alma para bendizer, louvar e magnificar o grande Deus por sua bondade para com seres tão pobres.
vis e miseráveis. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmos 103, de 1 a 5. E assim a oração dos santos converte-se por vezes em louvor e ações de graça, mas nem por isso deixa de ser oração. Este é um mistério. O povo de Deus ora com seus louvores, como está escrito: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses 4:6. A ação de graças oferecida de modo consciente é uma poderosa oração aos olhos de Deus. Ela prevalece diante dele de modo indescritível. Outras vezes, a alma se expressa na oração com o senso de que a misericórdia será recebida. E isso faz com que a alma se inflame. Pois tu, Senhor dos exércitos, diz Davi, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: Edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. 2 Samuel 7:27. Essa confiança é que moveu Jacó, Davi, Daniel e outros a experimentarem um senso das misericórdias que receberiam. E eles orarão, não caindo em transes nem êxtases, nem balbuciariam palavras escritas em algum papel de maneira nécia e vazia, mas oraram com poder, com fervor e sem cessar. Apresentaram gemendo sua condição para Deus, conscientes das suas necessidades, de sua miséria e da disposição de Deus de demonstrar misericórdia. Gênesis 32, de 10 a 11. Daniel 9, 3 e 4. Um verdadeiro senso de pecado e da ira de Deus, com algum encorajamento de Deus para vir a Ele. É um livro de oração comum, melhor do que aquele que é retirado do livro de missas papistas, constituindo-se de citações e preceitos de alguns papas, alguns frades e não sei mais o que. A oração é o sincero, sensato e afetuoso derramar da alma para Deus. Oh, o calor, a força, a vida, o vigor e a afeição que existem na verdadeira oração. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, 1. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Salmos 119, 40. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. Versículo 174. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Salmos 84, 2. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Salmos 119, 20. Observe isto. Minha alma deseja, suspira, está quebrantada, etc. Que afeição é demonstrada nessas orações? O mesmo você pode ver em Daniel. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Daniel 9:19. Cada sílaba desta oração traz em si uma grande veemência. Isso é chamada de oração fervente ou oração eficaz por Tiago. E assim vemos novamente. E posto em agonia, orava mais intensamente. Lucas 22, 44. Isto é, seus afetos foram cada vez mais intensificados
em busca do auxílio de Deus. Ó, quão longe está a maioria das orações dos homens desta oração, isto é, da oração que Deus considera. Ai, a maior parte dos homens não tem consciência de todo o dever, e quanto a eles, teme-se que muitos desconheçam grandemente um sincero, consciente e afetuoso derramar de seus corações ou almas a Deus, mas até mesmo se contentam com mover seus lábios por algum tempo, balbuciando algumas orações imaginárias. Quando as afeições estão de fato engajadas na oração, então todo o homem está engajado, e de tal modo que a alma se preferia consumir-se ali, por assim dizer, ao invés de ir embora sem obter aquilo que tanto deseja, tão desejado, e até mesmo a comunhão e o consolo de Cristo. E por isso que os santos gastaram suas forças e vidas, em vez de irem embora sem a bênção. Salmos 69, 3, 38, 9 e 10, Gênesis 32, 24 e 26. Tudo isso também é bastante evidente pela ignorância, profanação e espírito de inveja que estão no coração daqueles homens que são tão ardentemente apegados às formas e não ao poder da oração. E chegamos ao final dessa parte do livro. Se inscreva no canal, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com os amigos. Só li verdades, sempre ecoando a mensagem do Rei. Deus abençoe a sua vida.